Quando a gente fala que Deus falou comigo, a maioria das pessoas imaginam de uma voz falando com voz audível ou com bafo quente aqui no ouvido, como quando alguém está cochichando ao ouvido de alguém. Mas a verdade é que a voz de Deus, ela se manifesta de muitas formas, ou seja, a forma que Deus fala com a gente, de muitas maneiras ele pode falar conosco. Por exemplo, ele pode falar por sonhos. Você já teve um sonho com um tio, com um amigo, com uma pessoa muito querida sua ou conhecida sua, e de repente, um dia, dois depois, você vê ela ou ela liga para você, uma pessoa que até você não tinha contato há algum tempo. Isso foi um aviso de Deus. Por exemplo, você pensou em alguém e de repente, alguma coisa, e de repente aquilo aconteceu, ou aquele alguém apareceu na sua vida de um momento para o outro, logo depois que você pensou. Isto também é um aviso de Deus, ou seja, é a voz de Deus se manifestando para você, só que não com uma voz audível. Então, a voz de Deus, como ela fala conosco? A Bíblia ela diz que Deus ele fala conosco e ele fala aos nossos corações, ou seja, ele fala na nossa mente. Podem acontecer situações sobrenaturais, as quais a pessoa pode ouvir a voz de Deus audível, ou seja, como se fosse a voz de uma outra pessoa falando com ele, mas são casos bem raros, bem específicos, na sua maioria. Ele fala aqui, às vezes que Deus me revela as enfermidades, as situações das pessoas, ou até mesmo uma profecia para entregar, ele fala comigo aqui. Então, na maioria das vezes eu peço uma confirmação e depois vou a entregar, ou, sabendo, tendo aquela convicção de que é Deus, eu simplesmente vou e entrego. Mas será que Deus fala com todos os seres humanos? Será que Deus tem alguns escolhidos, queridinhos dele? Deus não tem queridos, tá? Mas a Bíblia fala que Deus tem escolhidos, sim. Os escolhidos de Deus são escolhidos segundo a graça, ou seja, ele chama todos e alguns aceitam o seu chamado. Quando você aceita o chamado de Deus, você se coloca na presença dele, ou seja, em oração, em jejum, você diz assim: Senhor, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos, no nome de teu Filho Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor domine todas as áreas da minha vida, me guie, me ensine a fazer a tua vontade. Aí nós passamos a ser escolhidos. Ou seja, não é um processo que Deus olha assim e diz assim: esse eu quero, esse daqui eu não quero. Deus não faz isso. E Deus ele fala com todo ser humano. Ele fala com todos, sim. No livro de Jó diz que Deus fala aos homens por meio de sonhos ou visões da noite, para livrar a sua alma da cova e a sua vida da morte. Ou seja, Deus está sempre falando com o ser humano, mas infelizmente o ser humano não consegue entender muitas das vezes. Vocês sabem, há muitos anos atrás, nos anos 90 aproximadamente, havia um grupo musical aqui no Brasil. E este grupo musical, composto por 5 homens, 5 rapazes, alguns deles eram desviados da igreja. E numa noite, não vou citar o nome aqui porque eu não quero marketing em cima do nome das pessoas, nem tampouco da sua tragédia, mas com certeza vocês vão saber quem é. Se não souber, conversando com um ou com outro aí, vocês vão saber. Eles tiveram um sonho, um ou dois daqueles tiveram um sonho antes. E eles iam viajar num avião. E o avião teve problemas antes de eles embarcarem. Ou seja, foram diversos avisos que Deus deu para que eles não fossem. Mas eles tinham agenda marcada, eles tinham dinheiro que eles iam perder. E devido a isso, eles arriscaram a sua vida. E naquele voo, infelizmente, eles perderam a vida. Então, Deus ele está sempre avisando o ser humano. Mas o ser humano não se dá conta, ou muitas vezes até é enganado. Porque se fala muito, se tu sonhar com isso é isso, se tu sonhar com aquilo é aquilo. Não. Os sonhos, eles são interpretados pela palavra de Deus. Deus, ele fala de acordo com o que a palavra dele quer dizer. Ele não vai ir contra si mesmo. Então, se você procurar livro de sonhos ou interpretação de sonhos, eu vou jogar no bicho,
Ah, eu vou pegar, porque sonhar com esse bicho é tal número. Você não vai conseguir entender o que Deus quer falar com você. Então, busque a presença de Deus e entenda que em todas as coisas Ele está falando com você. Eu me lembro de uma vez que eu senti de ir na casa de alguém, mas eu não queria atrapalhar aquelas pessoas porque eu não havia avisado da minha ida. Mas eu senti muito forte da parte de Deus isso. Então, eu pedi, Deus, me dá um sinal, Senhor. Eu peço um sinal assim, em 5 minutos, algo que me dê a certeza de que o Senhor que está neste assunto. E fiquei ali parado, contemplando ao redor para ver se alguma coisa diferente acontecia. E de repente, então, eu vi uma pombinha branca veio e pousou bem próximo de mim. E não havia nenhuma pomba por aquela região naquele momento. O que eu entendi? A Bíblia ela fala da pomba descendo sobre Jesus, simbolizando o Espírito Santo. Então eu entendi que era Deus que estava me guiando para ir lá. E realmente eu fui até aquele lugar. Lá Deus me usou para entregar profecias e revelações e até mesmo para curar as pessoas que estavam naquela casa. E eu pude dar glória a Deus, porque realmente era o querer dele. Este vídeo, de repente, até ficou um pouquinho longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção nas coisas que acontecem durante o dia. Deus quer te avisar muitas coisas. Os pensamentos, eles têm 3 fontes, então é importante você estar atento. Primeiro, Deus pode estar falando com você. Segundo, nós podemos pensar demais em alguma coisa durante o dia e sonhar à noite, então os sonhos também podem ser de origem humana. E terceiro, um sonho pode vir de origem maligna, demoníaca, ou seja, para trazer medo, para trazer pânico contra a tua vida. Mas se você orar, buscar a Deus, buscar na palavra dele, você vai conseguir entender a voz de Deus. Que Deus abençoe você. Até nosso próximo vídeo.